Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e estarei aqui com vocês para compartilhar o chat e as interações. Vocês tragam, por favor, os professores tragam as respostas dos alunos, que a aula hoje está muito boa e foi preparada especialmente para eles. O tema da aula de hoje é propaganda ou marketing? Essa pergunta aí que vai intrigar a gente durante todos esses 40 minutos. Vou ler agora para vocês a questão da habilidade, para vocês saberem qual habilidade está sendo trabalhada nessa aula, tá? As habilidades que serão trabalhadas nessa aula: identificar recursos estilísticos e semióticos presentes em textos jornalísticos e publicitários, analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão dos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. E aí eu passo para a nossa professora Silene, que será a professora dessa aula, que vai falar sobre os objetivos. Olá, professora Silene. Olá, Mauro, tudo bem, gente? Tudo bem, alunos do 8º ano, professores e todos que nos acompanham nesse momento. Vamos aos objetivos desta aula. Esta aula tem como objetivo estudar a função apelativa da linguagem, estabelecer estratégias de leitura e produção de textos publicitários. E agora, já para intrigar aí se é propaganda ou marketing, se é tudo a mesma coisa, e vamos lembrar então um pouquinho aí se vocês sabem da função. Tem já uma perguntinha para vocês aí no chat. Vamos lá. Você sabe ou imagina qual seja a diferença entre propaganda e marketing? Vocês terão aí já 2 minutinhos para responder se vocês sabem a diferença, se existe diferença ou não. Vamos lá, a participação dos alunos e professores. A Pro Renata mandou o seguinte: propaganda é divulgar qualquer coisa. A Pro Ana Lúcia: marketing é algo mais amplo e envolve uma série de estratégias e ações que buscam entregar e agregar valor a marcas ou produtos para atender a necessidade do cliente. Propaganda seria o mesmo do que publicidade, no intuito da divulgação, no entanto, não estaria ligado às empresas, produtos e serviços. Vamos ver, mas aqui a Pro Maria Celes diz o seguinte: é a arte de explorar, criar para satisfazer as necessidades do mercado. Ela não mostrou a diferença entre uma e outra, né? Ela definiu alguma coisa aqui. A aluna Ana Carolina, da Pro Renata, manda que disseram que não sabem a diferença. Muito bem, né? Vamos trabalhar isso aqui na aula, vamos ver se a gente consegue definir para você. Né? O Pro Wagner manda marketing, produto, marca, propaganda, ideologia e comportamento. É isso aí, os professores participando, dando as suas definições, Pro.
Muito bem, então nós já tivemos aí algumas definições que vão dentro vão definir o que é propaganda, o que é marketing e também nessa questão, numa linha tênue, também publicidade. A definição de propaganda, segundo a minha elaboração aqui, é a divulgação de um produto ou uma ideia. Para isso, usam-se elementos de persuasão, recursos que apelam às emoções, mostram como o cliente se beneficia daquilo, quais são as vantagens de adquirir o produto ou a ideia. Normalmente, nas campanhas publicitárias apresentam linguagem verbal e não verbal, cores chamativas e verbos no modo imperativo. Vale alertar e lembrar que existem vários tipos de campanhas publicitárias, de campanha publicitária, e cada uma é uma propaganda no canal mais adequado para a sua divulgação e de acordo com o público-alvo. Ou seja, na propaganda, ali tem uma definição específica. Eu vou voltar. Agora eu vou ler a definição de marketing para vocês. E já explico já para vocês entenderem bem esse contexto. Já a definição de marketing. Marketing é um estudo analítico em que o interlocutor lhe emprega para executar atividades que buscam atender às necessidades dos consumidores e de uma empresa, ou de uma empresa, no caso. O profissional da área utiliza análise de dados para estabelecer quais são as melhores maneiras de divulgar um produto, aponta o preço ideal, o público, a fidelização, a visibilidade da marca, a concorrência e os canais de divulgação mais adequados para ofertar aquele produto. Então, na escola, nós falamos muito assim, vamos fazer uma campanha publicitária, vamos fazer uma propaganda. E muitas vezes nós não sabemos essa definição, realmente o que é propaganda, o que é uma publicidade. Então, ficou bem claro. Quando fala em publicidade, tem um valor agregado na questão de alguma empresa quer vender um produto e estabelecer uma marca. Tanto que eu pedi a definição para uma aluna, né, que ajudou bastante, formada em marketing, propaganda, né, propaganda, marketing e agora também publicidade, que é o curso, e ela explicou direitinho que até mesmo nós, professores, às vezes passamos essa informação aí sem entender o porquê. Então, propaganda, todo meio de divulgação. Propaganda nem sempre precisa vender um produto. Nós fazemos propaganda, às vezes, sem vendendo uma ideia, que você gostou, não faz propaganda. Marketing já é um profissional que vende um produto e trabalha numa empresa para poder falar sobre aquilo. Agora que nós já vimos a definição que tem uma linha tênue, vamos aí ao chat para vocês responder. Já que sabe que marketing é para vender. Ou no marketing, quem trabalha nessa área, ele está preocupado em saber o preço, se aquele preço é adequado, se aquela área, aquela região vai vender aquele produto, quais são os tipos de consumidores. E nós sabemos então dessa questão. Agora vamos lá, responda aí no chat. Já que falamos que tem marketing, está associado a uma empresa vender uma ideia ou um produto, você costuma ser influenciado a adquirir um produto pela publicidade imposta pela mídia? Justifique. Eu coloquei imposta, mas aí nós vamos também discutir essa questão de imposta ou não. 2 minutinhos para vocês falarem se costumam comprar as coisas por influência.
Os alunos aqui participando, os seus professores também. A aluna Sofia, da ProSandra, dizendo, às vezes sou influenciado sim pela mídia, se for de algo que eu tenho interesse, né? A ProJúlia dizendo, quantos produtos nós usamos que até são mais caros por influência da mídia, sendo que tem vários produtos paralelos no mercado e bem mais em conta. O aluno Henrique, da Brena, né? Dizendo o seguinte, sim, sou influenciado, dá muita vontade de ter certo produto. Mais um aluno aqui, o aluno Christian, dizendo não, né? Não justificou, mas dizendo que não é influenciado. Aí é essa questão das pessoas entenderem quando são ou não são influenciados pela mídia, né, Pro? Exatamente, professor Mauro. E assim, agora nós vamos exercitar bastante mesmo. Essa aula é para os alunos interagirem, para vocês buscarem realmente as informações e verificar se eles estão sendo influenciados, se eles sabem também influenciar e colocar as ideias deles de propaganda. Agora nós... Só um minutinho, só, porque tem um aluno aqui que com certeza ele vai cobrar, né? Ele colocou o nome no final, a Pro colocou no final e aí eu não percebi, ó. O aluno Léo diz o seguinte, quando quero comprar um produto, analiso as propagandas e os vídeos falando sobre o produto na internet. Quando quero comprar, me lembro da propaganda. Então ele vai analisar, ele é bem analítico, né? Ele vê a propaganda, mas ele quer descobrir aí por quê. Aproveitando aqui, a aluna Caroline também anuncia o produto, a propaganda anuncia o produto, o marketing vende, né? Dizendo a definição de propaganda e marketing e a participação dos alunos. Nossa, muito bem, né? Então, assim, estão participando, entender o contexto, que é uma linha tênue. E agora que já sabemos que o marketing, no caso a propaganda especificamente, ela tem o objetivo de passar uma ideia ou vender um produto, vocês vão exercitar agora. Vamos lá, vocês vão responder no chat, vão exercitar a persuasão de vocês. Então, nós temos uma imagem, um produto, vocês vão pensar no benefício, enfim, nas vantagens de ter esse produto aí. Agora, exercitando. Você quer que compre este produto. Escreva uma mensagem bem apelativa, capaz de convencer o interlocutor a comprá-lo. Não se esqueça de dar um nome ao produto. Agora você, se fosse vender esse produto, onde seria, como seria? Escreva uma mensagem interessante aí, 1 minuto. Vamos lá, a participação dos professores e alunos, né? A gente teve a nossa interação, a pergunta era, você precisa que compre esse produto, né? Faça uma mensagem bem apelativa, capaz de convencer ou persuadir o interlocutor a comprá-lo. Não se esqueça de dar um bom nome ao produto. Então é a questão de você fazer o trabalho aí de convencimento, né? Aí começou a participação aqui dos professores e alunos. A ProJúlia diz o seguinte, conforto para o seu pé, o tênis mola. A Pro Emanuela diz, tênis cano alto, cor maravilhosa, preço imbatível. A Pro Ana Rosa disse, moderno e barato, compre já. Muito legal aqui. A Pro Helena também, tênis show. Você quer caminhar e não sentir dores, compre. Muito bom. O Proadir, né, mandou aqui a resposta, não tenha diabetes, use o nosso tênis, saúde dos pés. Muito legal a criatividade aqui deles. Compre seus pés na moda. Bastante criativo aqui a mensagem deles. Muito bem, né? Realmente as pessoas assim, os alunos são muito criativos mesmo. Olha,
Criatividade, eu gostei de ver. Então, com certeza eu compraria esse tênis só pela essa propaganda aí, pelas essas informações que vocês passaram. Lembra que nesse momento, vocês vão criar, estavam elaborando, não precisa exatamente ser algo verdadeiro, tá? Mas aí quem trabalha com a parte de marketing, na parte de publicidade, normalmente tem que passar uma mensagem fidedigna, algo fiel, verdadeiro, para poder o cliente, no caso, consumir aquilo e ficar ser associado a uma marca, tudo bem? Então tem que lembrar desse contexto aí. No nosso caso, é somente para testarmos essa parte da criatividade e da persuasão. E lembrarmos que cada propaganda ou cada publicidade, ela é divulgada em um meio específico. Então, por exemplo, tem que pensar no público-alvo. Se o público-alvo for um adolescente, a linguagem é voltada já mais para o adolescente. Se é um produto, já para um adulto, então vai pensar na linguagem que vai atingir o adulto, em qual local que vai publicar, ser veiculado esse adulto. Se é um adulto que participa de um determinado grupo, como que será essa mensagem? Então, tem que pensar nesse contexto. E para isso, nós vamos retomar aí as funções da linguagem para vocês recordarem desse contexto aí, que eu tenho que pensar no meu público-alvo. Funções da linguagem. Funções da linguagem. São recursos de ênfase que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem. Cada qual abordando um diferente elemento da comunicação, e são os 6 elementos básicos que nós sempre vamos estar repetindo aí. Você precisa pensar no emissor, né? Quem é que está falando, para quem você está falando, como que você está falando e qual o meio que você está falando. E essa mensagem, como será o código, como será essa mensagem? Será numa linguagem somente verbal, uma linguagem não verbal? Eu vou utilizar uma linguagem mista? Como que funciona? Uma linguagem multimodal? Então, nós temos que pensar nisso. Para quem que você está falando? Como que você vai falar? Então, lembrando dessas funções da linguagem, que elas são importantes, principalmente nas propagandas, ok? Continuando aqui. Já que fala de propaganda, e na propaganda ela vai para a parte mais apelativa, de convencer, de deixar você pensando naquele produto. E para isso, às vezes utiliza algumas figuras de linguagem e também, muitas vezes, frases de efeito que nós já estamos acostumados no dia a dia. Aquela frase, isso aqui lembra tal produto, ok? Então, vamos lá. Qual a função? Nesta função, que também pode ser chamada de função conotativa, lembrando lá a linguagem denotativa, a linguagem conotativa, depois posso voltar um pouquinho sobre isso. Então, ela usa a linguagem conotativa. Temos também a combinação de linguagens, como eu falei, verbais e não verbais, na construção da mensagem, visando a captar a atenção do leitor, isto é, centrando-se no receptor. São exemplos de textos de gêneros textuais com a função apelativa. As propagandas, as publicidades, os discursos políticos ou de autoridade, textos de horóscopo e autoajuda, receitas e manuais. Esses são textos que têm normalmente uma linguagem que vai buscar pelo emocional, pela parte apelativa, que vai fazer com que o leitor, no caso a pessoa que está ali, consiga se identificar com aquela mensagem. Tudo bem? Então, lembrando dessa parte denotativa, conotativa é super importante. Lembrando dessa parte, agora nós vamos pensar assim, qual o objetivo de uma divulgação em massa? Se quer vender um produto, como que funciona? Agora, a título de curiosidade, vocês sabem qual foi o primeiro meio de comunicação em massa que começou a divulgar produtos? Vamos lá. Bom, para saber mais, o grande veículo de comunicação de massas, na verdade, o primeiro a existir nesse contexto de divulgação foi o rádio. E era por ele que se tinha acesso aos artistas, às músicas e à informação, e as propagandas, no caso aqui. O rádio tornou-se o grande veículo desse período, com o qual os ouvintes podiam se divertir e se informar. Então, o primeiro meio que as pessoas começaram a adquirir ou pensar em produtos serem divulgados foi o rádio. Bom, o grande, como aí volta para vocês a questão, já sabemos então que o rádio era o primeiro momento. Atualmente, acredito que os jovens principalmente utilizam, né, professor Mauro? Sim, Acho sim. que é a internet, né, Com que é o certeza, meio de o rádio comunicação. ficou bem para trás Será agora, que os jovens nessa geração. usam rádio para saber informações? Muito raro, né? Eu acho que quase ninguém. Ninguém quase, né? Então, vamos lá. Sabendo então que o rádio foi o primeiro, agora nós vamos para a atividade que vocês vão analisar. Já vimos que tem um meio de comunicação que seria amplamente divulgado. Agora tem uma imagem aí,
Que título você daria para uma campanha publicitária com essa imagem? E qual seria o público-alvo? Será que esse público-alvo seria as pessoas que ouvem os rádios ainda ou não? Não, parece que não, né? Então vamos lá, um Outra minuto para geração. vocês aí responderem aí e falarem sobre essa imagem e como vocês iriam associar aí uma propaganda, uma campanha nessa imagem. Voltando aqui com a participação dos alunos e dos professores, né? A análise da atividade era que título você daria para essa campanha, né? E qual seria o público-alvo, né? Então aí a gente tem resposta aqui da Pro Emanuela, por exemplo, dizendo o público-alvo seria jovens e adolescentes. O Pro Edson dizendo, ouça rádio online, este está em toda parte, em qualquer meio. A Pro Zenaide dizendo, conecte-se com o mundo da velocidade, na velocidade da luz. É uma resposta do aluno Léo, parabéns. A Pro Aparecida, o celular do futuro, público-alvo, jovens e adultos. A Pro Conceição, mandando a resposta da aluna Elaine, o celular do futuro. Ela não colocou o público-alvo, mas a gente já entende que são os que estão conectados, né? A aluna Gabriele também mandou a resposta aqui pela Pro Isabel, dizendo que o público-alvo é jovens e adultos, não colocou o título, mas a participação dos alunos aqui para a interação, Pro. Muito bem, né? Eles realmente, como eu falei, a criatividade está aqui. Então, só para reiterar aqui, da parte que eu falei assim, nós temos a linguagem conotativa e denotativa, né? Nós temos o sentido real da palavra e o sentido figurado. E nós também temos a palavra conativa. A conativa, ela está no sentido de dar conselhos, de falar sobre algo, dar uma ordem. Então, na linguagem da propaganda, ela sempre vai ter essa parte conativa, tá? Que vai ter uma ordem ali, indireta ou direta, mas sempre tem uma ordem ali para você convencer, que eu falei que é o modo imperativo. Compre, faça, aproveite. Então, são essa parte aí conativa, tá bom? Só para deixar claro, para não ficarem aqui, ai, professora, eu esqueci, eu confundi conativa com conotativa, tudo bem? Então, continuando. Então, realmente, provavelmente vocês já viram que o público-alvo seria uma pessoa mais no âmbito moderno e essa seria para os jovens ou pessoas que gostam realmente do meio tecnológico. Agora, a outra imagem, a segunda imagem que nós temos aí, são as mesmas questões. Que título você daria e qual seria o público-alvo para essa imagem? Muito bem, voltando aqui com a participação dos alunos e professores, a Procimone diz o seguinte, adote um pet, e o público seria pessoas que gostam de animais de estimação. Procilvia
também adote um filhote e o público adulto ou jovem, né? Aí é que é mais ligado a gostar dos animaizinhos de estimação, né? A Pro Raquelina de artes também manda, né, a sua resposta dizendo que é para o público que gosta de animais. A Pro Júlia, como amigos, pessoas que gostam de animais. A Pro Ana Rosa, fiquem juntos para todas as idades, né? E a participação continua aqui. A Pro Amélia, cuide dos animais domésticos, diga não aos maus tratos, público-alvo todos aqueles que amam os animaizinhos, né? A aluna Gabriele, adote já o seu amiguinho, não compre, adote, da aluna Caroline, da Pro Simone. O aluno Ederson, adote um animal hoje e seja feliz. Aluna Flávia, mais alegria para o seu dia, todos que gostam de animais. Eu gostei muito aqui da criatividade dos alunos, né? E esse amor pelos animais, né, Pro, que é importante no dia de hoje. Nossa, muito bom. Eles realmente estão falando sobre o carinho, né, sobre a parte importante, né, com os animais. Isso é interessante mesmo, muito amor, muito carinho. Então, se você quer ter alegria, adote um animalzinho. Ótimo, então vocês pensaram isso. O público-alvo, então, não precisa ser necessariamente um jovem, um adulto. Então, toda pessoa que gosta, né, de ter um bichinho de estimação, ter um animalzinho em casa. Então, e normalmente todo público, né, desde criança, a pessoa mais idosa, a pessoa mais velha, sempre, né, gostamos de bichinhos e animaizinhos em casa, é muito importante. Agora, nós vamos para a próxima imagem. Nessa imagem, vou fazer a leitura detalhada para vocês. Vamos analisar esse texto. Velho eu, tudo junto e misturado. Novo eu, corretamente destinadas. No velho eu, tem a imagem aí de alguns lixos no cesto, o cesto de lixo está aberto e tem em cima uma máscara descartada de qualquer maneira. Já no segundo cesto de lixo, já tem lá a imagem que seria um lixo apropriado, que tem na frente aí uma maçã, né? Um desenho de uma maçã, uma imagem. Tem lixos, na verdade, restos de comidas, de alimentos, e tem um saquinho que está sendo jogado, lançado, e está escrito máscaras. Então, está bem atual dentro do nosso contexto. Observando, então, essa imagem, qual a finalidade daquele texto e qual o significado do novo eu nesse texto? Então, vou pedir para voltar um pouquinho a imagem, só para vocês analisarem mais um pouquinho, para vocês observarem essa imagem. E agora vocês têm 2 minutos, 1 minuto é o suficiente, vocês vão conseguir analisar e responder qual a finalidade, então, dessa propaganda, desse texto e o que significa esse termo novo eu aí no texto. De volta com a participação dos professores e alunos, né? Os Pros Edson, a Dira, a Pro Flávia, a Pro Emanuela, todos dizendo a questão da reciclagem, a Pro Helena, né? A Pro Ana Rosa dizendo mudança, né? Esse novo eu seria mudança, limpeza, educação, evolução, respeito, palavras lindas, ótimas para esses momentos. Pro Edson dizendo pessoa comprometida com questões ambientais, né? A aluna Mariane, mudança de comportamento seria o novo eu, né? Pro Ana Lúcia, mandando a resposta do aluno João Victor, finalidade, mudança de comportamento em relação à reciclagem. A Pro Márcia, renovação e grande mudança de higienização. Boas respostas, né, Pro? Ótimo. Então, assim, como a resposta
ela deixa na parte já abrangente aí para vocês pensarem no contexto. Então não existe uma resposta certa, definida, específica, não. Vocês teriam que pensar realmente nesse contexto de mudança, de postura, de pensar no meio ambiente, de pensar na parte da reciclagem. E eu coloquei lá, conferindo as respostas, possíveis respostas que vocês levariam nesse contexto, né? Que a finalidade do texto é demonstrar a maneira correta de descartar as máscaras, né? Então, nesse contexto aí, olha, as máscaras têm que ser descartadas desta maneira. E até nessa questão de consciência, eu coloco aqui, não só é pelo meio ambiente, sim, é importante, mas também para as pessoas que estão coletando esse lixo, questão de segurança também, pensando nessas pessoas, né, nos coletores. A próxima questão, e qual o significado, então, do termo novo eu? Que subjetivo. Que o uso da máscara faz parte agora da nossa rotina, né? A população, nós estamos usando máscara devido ao contexto, né, do novo coronavírus, da pandemia, então nós temos que usar para nossa proteção individual e também do outro. Aí tem a obrigatoriedade em espaços públicos e privados, tudo bem? E nesse detalhe aqui de espaços públicos e privados, nós temos que lembrar também o contexto da idade, quem pode usar, quem não pode usar, então depois nós poderemos ir para esse momento. Ainda continuando falando sobre aquela imagem do novo eu e do velho eu, você pensa aí, qual é o tipo de linguagem que foi empregada naquele texto? Justifique. Qual o objetivo do público-alvo? Nós já tínhamos comentado um pouquinho do público-alvo, mas pensa lá, esse público-alvo da máscara ali é todo mundo? Pensa nesse contexto e principalmente eu quero que vocês pensem no tipo de linguagem. Essa linguagem é adequada para um grupo específico? 1 minuto. De volta aqui com a participação dos professores e alunos, né? A pergunta era que tipo de linguagem foi empregado no texto e qual era o público-alvo desse texto, né? Os professores e alunos respondendo a Prohelena, dizendo que a linguagem é padrão e o público todas as pessoas, no sentido de conscientizar, né? A Procimone, linguagem conotativa e o público-alvo eram todos nesse momento, né? A Pro Conceição dizendo que é para todos devido à pandemia. A Vânia mandando a resposta da aluna Maria Nebrum, dizendo que momentos em que estamos passando agora, né? Então não falou sobre a linguagem, mas disse que ela tem relação com o momento que nós estamos passando agora. A Pro Margarete mandando resposta da aluna Giovana, dizendo que a linguagem é adequada, né? E todo mundo, né? Todo mundo no sentido de todas as pessoas que fazem parte desse contexto, né? A Provânia também mandando resposta do aluno Nicolas, dizendo norma padrão e os interessados na reciclagem. Mais uma aqui, mais duas, né? A Pro Sandra mandando resposta da Sofia, dizendo linguagem conotativa. E a Pro Lídia mandando resposta do aluno Christian, dizendo linguagem verbal e não verbal. Tá aí a interação dos alunos, Pro. Exatamente. Então, assim, eles colocaram a parte da linguagem verbal e não verbal. Isso é muito importante, como eu falei, na parte da propaganda. E vocês repararam, né, que a cor amarela era uma cor chamativa. Normalmente essas cores são as cores apelativas que eles colocam para que a pessoa, né, adquira o produto e também chame muita atenção. Então, vamos lá conferindo aí as nossas possíveis respostas para as questões. Então, eu coloquei para vocês assim que realmente o texto ele foi usado, foi empregada a linguagem mista, né, multimodal, tinha linguagem verbal, não verbal, algumas características mais emotivas, apelativas, quando ele utiliza o novo eu. Esse novo eu é muito subjetivo, né, é uma ação pessoal.
E o público-alvo do texto é indicado para toda a população, né? Que todos nesse momento precisamos utilizar máscara. E aqui eu coloquei o alerta que tem uma faixa etária específica que não precisa, então, mas aí é uma exceção e tem já uma lei sobre isso, tudo bem? Aí o professor, vocês podem estar pesquisando com detalhes sobre essa questão, tudo bem? Então, ficou fácil até aqui. Aqui, Já passou demais, né? nessa última questão, eu tenho aqui, na parte de conferindo ainda as respostas de vocês, eu vou pedir para o Mauro ler que alguns alunos estavam colocando ainda se verbal, não verbal, mas tinha uns detalhezinhos aí, Mauro. Pode ler, por favor, que eles estavam pedindo para comentar. O contexto do novo eu, alguns estavam comentando, eu acho importante isso. A questão do novo eu, Pro, é a questão dessa conscientização, né? Que eu acho que foi importante demais falar sobre isso, porque, na verdade, assim, é um novo momento que nós estamos vivendo, né? A questão da pandemia, e as pessoas começaram a se preocupar, como a Pro mesmo disse, a questão da segurança de quem vai coletar o lixo, né? Então, a máscara, ela não é só uma necessidade de proteção, você tem que tomar cuidado também na questão de como descartar, né? Então, o novo eu me adaptei ao novo momento, né? Tive esse novo momento aí em que eu preciso refletir sobre como eu devo me comportar, tanto ao usar a máscara como ao descartá-la, porque existem casos ainda de pessoas descartando a máscara de qualquer forma, colocando em risco a vida das pessoas e o contágio, né? A problemática dessa pandemia é exatamente isso, não pensar somente em si, pensar no outro, que essa é a grande questão, né? As mudanças que a pandemia trará para o futuro, foi o que a Pro Helena colocou, eu acho que é uma participação interessante no que diz respeito à questão de comportamento, né? Exatamente isso. Ou seja, com esse momento difícil, a gente também está aprendendo muito sobre os nossos comportamentos, né? Como a gente deve ver o outro, a empatia, né, Pro? Exatamente, professor Mauro. Então, deixei para vocês pensarem nessa questão da propaganda, e a propaganda, normalmente, ela tem a questão temporal, né, do momento, o que é e para aquele público. E assim, nós já estamos finalizando e tem uma atividade aí como sugestão, mas vamos relembrar aqui o que aprendemos hoje, o que nós vimos até esse momento. Então, lembrando, nós vimos a linguagem conotativa. A linguagem conotativa, ela entrou na parte que é o novo eu, que é bem subjetivo, que entra a parte de figuras de linguagem. Mas também nós temos a parte conativa, então nós não podemos esquecer dessa palavra, conativa, que é diferente de conotativa. Conativa, ela tem a ver com a persuasão, de tentar convencer, mostrar a ideia e fazer valer o seu pensamento para o outro, tudo bem? Então, temos isso. E aí, a palavra apelativa no sentido de buscar convencer também pelas emoções. Então, normalmente, esse tipo de linguagem ela é utilizada nesses textos publicitários. A persuasão não é somente utilizada como objetivo de vender um produto. Então, tem campanhas que ela não vai vender algo, mas ela quer que você adquira ou faça aquela situação. Por exemplo, uma campanha publicitária que tem um foco sobre a questão do meio ambiente. Ela não quer que você compre um produto, mas ela quer que você compre ali uma ideia, a ideia de preservar, de cuidar do meio ambiente. Então, nós temos essa situação. Propaganda é a alma do negócio, ou seja, se você quer vender a sua ideia ou você quer divulgar o seu produto, então tem que fazer valer, vender ou passar essa informação adiante. E percebemos que a propaganda também ela é indicada para um público específico. Então, vamos lá. A função da linguagem também está direcionada ao público, que eu comentei bastante para vocês, a propaganda. Se eu vou vender cartões de crédito, então eu tenho que usar uma linguagem adequada, verificar onde as pessoas que utilizam cartão de crédito provavelmente passam, qual é o local que essas pessoas convivem, enfim, e saber esse contexto, tá? E por último, como proposta de atividade, eu deixo aí para vocês algo importante, até que teve aí, usamos, né, como exemplo, agora que nós sabemos a característica de uma campanha, né, de uma campanha publicitária, eu quero que vocês aí falem para os seus professores, criem uma campanha com o tema consumo consciente. Então, usem a criatividade, coloquem também desenhos, pense nesse contexto do consumo consciente. Como seria uma campanha publicitária de consumo consciente? Tudo bem? Agora vocês também, deixo aí para vocês, finalizando a nossa aula. Muito obrigada, Mauro, pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer, Pro. E vocês avaliem a aula, comente com o professor, faça sua campanha publicitária, coloca nas redes sociais, falem aí sobre o contexto. Muito obrigada. Tchau, tchau.